Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tranquilo, né? Pessoal, nessa aula de hoje nós vamos aqui finalizar o nosso conteúdo sobre fontes de energia. Nas nossas últimas aulas a gente conheceu as principais fontes de energia e diferenciamos aí as fontes renováveis e das não renováveis. Conhecemos aí exemplos, né, de fontes de energia renováveis e não renováveis. Nessa aula de hoje a gente vai finalizar falando sobre as fontes alternativas de energia. A gente já até conhece as fontes alternativas de energia, porque no geral são fontes renováveis. Mas hoje a gente vai conhecer algumas características, né, que implicam na não utilização dessas fontes. Vale lembrar que as fontes alternativas de energia são fontes de energia que foram pensadas, que foram criadas para reduzir aí a utilização de fontes de energia que utilizassem combustíveis fósseis, né, como o caso do petróleo, por exemplo. E professor, por que, que não é ideal, por que, que não é interessante se utilizar as fontes de energia de combustíveis fósseis? É porque, pessoal, essas fontes de energia que utilizam combustíveis fósseis são fontes de energia que necessitam do processo de combustão, de queima. E essa combustão ela libera na atmosfera gases. Então esses gases eles acabam contribuindo aí para o processo de poluição da atmosfera. E aí são diversos os danos que são ocasionados pela utilização das fontes de energia que utilizam esses combustíveis fósseis. Pensando nisso, os diversos países se juntaram, se sentaram aí, se uniram, né, para poder tentar criar, pensar em fontes na realidade de energia que fossem alternativas, ou seja, que não utilizassem combustíveis fósseis e que poluíssem o mínimo possível, né, que degradassem o mínimo possível. Pensando nisso, diversas fontes de alternativas de energia são hoje utilizadas, né? Em alguns países, em outros não. E aí a gente vai entender por que alguns países ainda não utilizam esse tipo de fonte de energia, que são as fontes alternativas. As principais fontes alternativas de energia são a energia solar, que a gente já conhece, a energia eólica, a geotérmica, a biomassa, das marés, né? Utiliza-se a força das marés, e dentre outras. Energia solar, né, que é uma das mais, dentre as fontes alternativas de energia, uma das amplamente difundidas no mundo. A energia solar, o seu aproveitamento é feito de maneira direta através de células fotovoltaicas, né? Essas células que encontram-se em placas fotovoltaicas, elas convertem a luz solar diretamente em eletricidade. E por que por que se utilizar a energia solar? Pessoal, o emprego da energia solar ele pode ser utilizado, por exemplo, para aquecer os chuveiros elétricos, o que reduziria a utilização da energia elétrica, né, nesse processo aí, e economizando o que seria, por exemplo, utilizado em 5 usinas nucleares do porte da nossa aqui no Rio de Janeiro, Angra 1, por exemplo, que produz uma grande quantidade de energia a partir da força nuclear, né, da radiação ionizante de alguns minérios. Né? Outro ponto, a falta de ação do governo, né, em promover campanhas e programas de estímulo ao uso da energia solar, até porque é uma energia bastante cara, a implantação é bastante cara, mas que hoje já é bastante, como eu falei para vocês, difundido. Né? Muitos países já o utilizam. Aqui no Brasil, por exemplo, já é muito comum se encontrar empresas que utilizam esse tipo de fonte. Em Israel, por exemplo, 70% das residências utilizam a energia solar. Na Alemanha, por exemplo, são diversos os estímulos à utilização. No Brasil, a gente já não encontra esse estímulo. Isso se dá, como eu falei para vocês, principalmente pelo custo. Né? A energia solar ela pode ser utilizada de forma ativa ou passiva. De forma ativa, por exemplo, seria a transformação da energia térmica em elétrica. E de forma passiva, por exemplo, nós temos aí o aquecimento de residências e edifícios, né? Que é um tipo de utilização passiva e comum. E em determinadas regiões a gente tem uma grande disposição dessa fonte de energia. A energia é gerada por meio de painéis, como eu falei para vocês, painéis fotovoltaicos ou solares, e ela é armazenada em baterias para ser utilizado aí em períodos onde se encontrar uma baixa intensidade de radiação solar. No caso, por exemplo, à noite ou em dias mais nublados. Né?
A conversão ela é possível porque os fótons, né, que são raios emitidos pela luz solar, eles vão incidir nos átomos de silício que se encontram nas placas fotovoltaicas e vão emitir aí elétrons, gerando assim a passagem de corrente elétrica que é armazenada nas baterias. Então é assim que é produzida a energia solar. A energia eólica ela é produzida em lugares onde o vento ele é intenso e é regular, constante. Os maiores exploradores dessa fonte de energia, dessa fonte alternativa de energia, são os Estados Unidos, a China, a Índia, a Grécia, a Dinamarca e a Holanda são os principais. Aqui no Brasil, como eu falei para vocês, hoje ela já é bastante utilizada, mas também é muito cara, né? É uma fonte de energia muito cara e que também gera um grande nível de ruído, né? Nos locais onde há instalação dessas usinas. Portanto, elas geralmente são instaladas em locais mais distantes, mais afastados. Elas causam também um pouco de degradação. Um dos empecilhos, por exemplo, é a morte da fauna de alguns locais, né? De pássaros, por exemplo, durante o período migratório, que acabam se chocando contra as hélices desses geradores aí. Um dos empecilhos, como eu falei para vocês, é o custo, né? O alto custo, ela é bastante cara, né? E elas representam em torno de 60% a 70% mais do que aquela gerada em usinas hidrelétricas, mais do que aquela quantidade de energia gerada em usinas hidrelétricas. Então é uma fonte sustentável, sim, é uma fonte que seria interessante, mas que é muito cara. Apesar de ser considerada uma fonte limpa, né? Uma fonte de energia limpa, ou seja, ela não degrada, ela não polui o ambiente, mas elas emitem ali ruídos de baixa frequência que podem provocar, por exemplo, prejudicar moradores. Por isso elas geralmente são instaladas em locais mais distantes, como eu falei para vocês. Elas causam aí problemas de interferência na transmissão de TVs, por exemplo, acabam causando aí a morte de pássaros, como eu falei para vocês. Esses são os pontos negativos da utilização desse tipo de fonte de energia. Porém, é uma fonte de energia limpa. Energia geotérmica, que nós já falamos sobre ela. A utilização dessa fonte de energia está relacionada a áreas vulcânicas, né, onde a água ela vai ser aquecida no interior da Terra e vai ser aflorada com altas temperaturas, produzindo aí uma grande quantidade de vapor que pode ser utilizado para a produção de energia e também para o aquecimento, né, de determinadas superfícies. O que a gente pode mais falar aqui? Uma coisa importante, né, desse tipo de fonte. Aqui a gente tem o funcionamento, né, da bomba geotérmica, como é que ela ocorre aí, ó. A gente vê que a água passa por dentro da bomba, o calor que é utilizado que vem do interior do planeta, né, é utilizado para aquecer essa água. Essa água, ao ser aquecida, libera grande quantidade de vapor. Essa quantidade de vapor produzida aí é utilizada para ser convertida em energia. Então é assim que é produzida a energia por meio dessa fontes geotérmicas, né? São diversas as fontes que nós encontramos aí no mundo, né? Fontes naturais, geotérmicas naturais. Uma delas, né, a gente consegue encontrar, uma das maiores do mundo, a gente encontra na Islândia, que produz uma grande quantidade de energia. A energia dos oceanos, ou a força das marés, que consiste aí no aproveitamento das ondas, né, subida e descida das marés. Aqui nesse caso a gente tem conversão de energia mecânica em energia elétrica, já falei para vocês. E por último aí a gente tem a biomassa, né, que é a geração aí de energia por meio de material ou massa derivada principalmente de produtos orgânicos, que pode ser queimada ou pode ser produzido ali um gás, fruto da sua decomposição. Pode ser oriundo de plantas, de excrementos de animais, né, de fezes de animais, de lixo doméstico ou industrial, da madeira, do bagaço da cana, dentre outros. Né, a casca do arroz e diversos outros rejeitos também são utilizados para produção de energia oriunda da biomassa. Geralmente é um processo de decomposição, com o processo de decomposição ao se formar, ao ocorrer, né, ele libera uma grande quantidade de gás, esse gás é armazenado, geralmente é o gás geralmente é o metano, é um gás inflamável. A queima desse gás, óbvio, gera energia. Né? Então aí você tem a conversão de matéria orgânica em energia elétrica. Né? Então a biomassa é um material construído principalmente de origem orgânica, falei para vocês, pode ser vegetal, animal ou de micro-organismo, e é bastante também utilizada. No caso, aqui a principal é a cana-de-açúcar, né? Bastante utilizada para a produção
do etanol. Certo, senhores? Então era isso. Essa aula de hoje tinha ficado bem pouca coisa para a gente comentar, para a gente falar. Ficou faltando mesmo só essas fontes, são as fontes alternativas. E lembrem-se, fontes alternativas de energia são aquelas fontes que são utilizadas visando o desenvolvimento sustentável e visando também a redução da poluição, a redução da degradação do nosso planeta. Certo? Beleza? Tranquilo? Então agora vamos resolver algumas questões. Quanto mais questões vocês resolverem, pessoal, melhor, porque mais vocês irão aprimorar esse conteúdo que a gente viu nessa aula de hoje, nas nossas últimas aulas. Beleza? Então respondam questões, estudem. Até a próxima aula.